metas de início de ano e o que isso tem a ver com a nossa autoconfiança. Na maioria das vezes, a gente traça metas de início de ano com a expectativa de que a gente seja capaz de cumprir essas metas ao longo do ano inteiro. A maioria das vezes também a gente acaba não conseguindo chegar nem a fechar uma ou duas metas daquela longa lista de metas que a gente traçou para o início de ano. E de certa forma, essas metas elas estão ligadas a coisas que a gente quer para a nossa vida, que a gente sabe que vai fazer com que a nossa vida seja melhor, coisas que vão fazer com que a gente se sinta melhor, e é isso que vai fazer com que a nossa autoestima se eleve, que a gente tenha a confiança que a gente quer. E da onde vem essa confiança? Essa confiança vem justamente de concretizar as metas que a gente traçou, especialmente essas metas que a gente acha que vai cumprir ao longo do ano. Emagrecer, estudar para um concurso, passar num concurso, terminar um projeto, seja ele qual for. E quando a gente percebe que a gente não está conseguindo cumprir as nossas promessas, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se enfraquecendo e com isso a nossa autoestima acaba diminuindo, a nossa confiança, a nossa autoconfiança em nós mesmos acaba diminuindo. Então começa a vir uma série de interferências que tem a ver com os nossos paradigmas, com a educação que a gente recebeu da nossa família, muitas vezes com a realidade da qual a gente faz parte, na qual a gente está inserido. Essa necessidade que a gente tem de cumprir as nossas metas, os nossos objetivos, de concretizar os nossos sonhos, aquilo que a gente tem vontade de realizar, ele está intimamente ligada à nossa capacidade de ter autoconfiança na gente mesmo. E é essa autoconfiança que vem justamente da realização dessas metas, da realização daquilo que a gente sonha em concretizar, faz com que a gente passe para um próximo nível, com que a gente fortaleça essa nossa mentalidade de confiança, de autoestima. É igual como se a gente plantasse uma semente e fosse regando, e fosse regando, e fosse regando, e ela vai se fortalecendo quanto mais a gente, de certa forma, quanto mais a gente vence um obstáculo, quanto mais a gente vence aquilo que a gente programou para o que a gente queria. E por que eu estou falando dessas metas de início de ano? Porque é normal, é natural que início de ano a gente faça uma longa lista de metas. Metas que a gente acha que vão sim fazer diferença na nossa vida. E quanto mais a gente concretiza essas metas, mais a gente se sente confiante, mais a gente sente vontade de realizar outras metas. É um processo progressivo. E o contrário disso também é muito verdade. Quando a gente se programa para fazer alguma coisa, quando a gente se programa para realizar nossas metas, listas, objetivos, e a gente percebe por vários fatores que a gente não consegue cumprir esses objetivos, que a gente não consegue concretizar essas metas, é como se a nossa energia diminuísse, como se a nossa autoestima, a nossa autoconfiança ela fosse sendo dilapidada. A gente vai aos poucos, parece que perdendo uma lasquinha. Toda vez que a gente deixa de realizar uma coisa que a gente quer, que depende muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa, e a gente não consegue, a gente acaba perdendo um pouco da nossa confiança em nós mesmos. Mas o interessante é que se a gente for parar para pensar, a gente não aprendeu a concretizar metas. Na verdade, a gente não foi nem sequer ensinado a ter clareza sobre as coisas que a gente quer e muito menos a transformar isso em uma lista concreta de metas. Esse é um dos motivos pelo qual as coisas acabam não funcionando pra gente muitas vezes. É um dos motivos pelo qual a gente muitas vezes não consegue concretizar as nossas metas, porque a gente não aprendeu a fazer isso, seja na escola, seja em casa. É igual como outras questões da nossa vida. A maioria de nós não aprendeu educação financeira nem em casa, nem na escola, educação sexual, menos ainda, nem em casa, nem na escola. Então, não é diferente com os nossos objetivos, com as nossas metas,
com as coisas que a gente quer realizar para que a gente passe para um próximo nível. No livro Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, ele vai falar sobre os compromissos que vão fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Essa palavra compromisso, ela não saiu da minha cabeça depois que eu li esse livro, porque tu começa a fazer uma distinção entre o que é o compromisso e o que é uma obrigação. Quando a gente percebe que existe uma distinção entre compromisso e obrigação, tu para pensar assim, poxa, mas o que é compromisso? O que é obrigação? A obrigação é algo que muitas vezes a gente precisa fazer para atingir, inclusive, uma meta, para atingir um objetivo, mas você faz porque você é obrigado, independente de você gostar ou não, de certa forma também relacionado muitas vezes a uma rotina, a uma estratégia que pode te ajudar a chegar num objetivo, a chegar numa meta. Mas ainda assim é uma obrigação, é algo que você faz porque você é obrigado. E a gente naturalmente, por ser obrigado, a gente tende a evitar isso. Porque não é de fato o que a gente quer fazer. A gente quer fazer as coisas que são legais, que agradam a gente, que fazem bem pra gente, que a gente se sente à vontade em fazer. E de preferência, as coisas que a gente mais gosta de fazer são aquelas que a gente não é obrigado a fazer. Daí a diferença entre compromisso e obrigação. Já o compromisso, ao contrário da obrigação, é algo que a gente se compromete por livre e espontânea vontade. A gente quer fazer aquilo. É como a gente lê um romance, a gente se compromete a ler aquilo porque aquilo é algo que a gente realmente quer fazer. É diferente de a gente ler um material que tu está estudando para a faculdade, por exemplo, para uma pós-graduação, um mestrado, quando muitas vezes a gente é obrigado a estudar aquele material. Não é de fato um compromisso. Quando a gente assume esse compromisso, parece que as coisas se tornam mais leves. E é isso que a gente precisa mudar. Então, ao contrário da gente ver as nossas metas ou as nossas rotinas para a gente atingir as nossas metas como uma obrigação, as nossas estratégias que podem nos levar a atingir um objetivo que é importante para a gente, que vai inclusive fazer com que a nossa autoconfiança se fortaleça, a gente precisa ver como um compromisso, aonde a gente assume esse compromisso e, de certa forma, o máximo que a gente puder, tornar esse compromisso um compromisso inegociável. Geralmente as pessoas que conseguem atingir feitos que a gente considera extraordinário ou feitos que a gente imaginava que aquela pessoa não conseguiria, ela se comprometeu. Pode até ser que num primeiro momento ela tenha se obrigado a fazer certas coisas. Tipo uma pessoa que consegue emagrecer 30 quilos, 40 quilos e entrar em forma. Uma pessoa que era obesa e que entrou em forma. Muitas vezes ela no início pode até ter se obrigado a fazer determinada coisa para chegar nesse objetivo de perder muitos quilos, de entrar em forma, de ficar com o corpo sarado, com o corpo em forma. Muitas vezes aquela pessoa pode até ter começado se obrigando a fazer o que era necessário para ela emagrecer, para entrar em forma, mas não tem como uma pessoa que se obriga a fazer alguma coisa para um objetivo que é dela, que é para ela, sem que passe pelo processo do compromisso. Ela primeiro se compromete, ela tem que se comprometer. Talvez ela possa ter se obrigado num segundo momento, mas tem um compromisso. E é isso que é interessante, esse compromisso inegociável com a nossa palavra. No livro Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, o que mais me chama a atenção para esse primeiro momento é justamente o compromisso com a nossa palavra. Independente de qualquer meta que a gente queira traçar para esse início de ano, o primeiro compromisso que faz parte do livro do Dom Miguel Ruiz é justamente o compromisso com nós mesmos, com a nossa fala, de não falhar, simplesmente assumir o compromisso de cumprir aquilo que nós falamos. É claro que em alguns momentos isso nem sempre vai ser possível, vai haver momentos em que a gente pode adoecer, as circunstâncias podem atrapalhar, mas ainda assim o principal é a gente manter o máximo possível o nosso comprometimento, o nosso compromisso com a nossa própria palavra.
Então, como fazer com que as nossas metas nos ajudem na nossa autoestima, na nossa autoconfiança? Primeiro, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer fazer. Segundo, a gente precisa traçar metas para atingir nossos objetivos. Terceiro, a gente precisa traçar rotinas que vão ajudar a fazer com que as nossas metas sejam realizadas. E, principalmente, a gente precisa se comprometer, assumir um compromisso inegociável com a nossa palavra. Simplesmente isso, assumir um compromisso com a gente mesmo. A criação desse canal é um exemplo de compromisso comigo mesma. Eu me comprometi que esse ano eu criaria o canal, que eu teria coragem de falar para uma câmera e de colocar as minhas ideias para que porventura outras pessoas quisessem acompanhar. E fui traçando objetivo, meta, rotinas, estratégias de rotinas, mas nunca sem o principal, que é o comprometimento comigo mesma de fazer com que o canal saísse do papel esse ano, que deixasse de ser simplesmente um sonho, que deixasse de ser um projeto distante e se tornasse de fato uma realidade. Independente de ter clareza dos nossos objetivos, das metas traçadas e de conseguir a satisfação de realizar cada uma das nossas metas, e com isso, com certeza, melhorar nossa confiança, a nossa autoestima, o principal que a gente precisa ter em mente é que a gente faça o nosso melhor. De que quando chegar no final desse ano, por exemplo, a gente tenha a mentalidade de que a gente assumiu o compromisso e de que, independente de como as nossas metas foram cumpridas, das circunstâncias que aconteceram ao longo desse ano, a gente conseguiu o principal, que é realizar o comprometimento com nós mesmos, de fazer com que a gente dê o melhor em tudo aquilo que a gente vai fazer, de se comprometer em fazer o nosso melhor. É essa mentalidade que vai fazer com que a nossa autoestima seja fortalecida, a nossa autoconfiança seja fortalecida e que assim, ao longo desse ano, a gente vá cada vez mais concretizando cada uma das nossas metas, dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer para que esse ano se torne um ano ainda melhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até a próxima.